2 Samuel, capítulo 22, o versículo 33, a palavra de Deus, a expressão de Davi. E eu quero te convidar para fazermos uma leitura conjunta desse verso da palavra sagrada. Então vamos ler juntos, pela versão projetada, porque aí fica uma leitura uniformizada da palavra de Deus. Vamos juntos? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém, irmãos? Que coisa rica é poder ler esse versículo. Mas interessante, irmãos, que todos nós podemos passar por situações na vida e nos acharmos nessas situações embaraçados. Interessante que a ideia de embaraçado é também a ideia de emaranhado. E sabe que às vezes nós estamos na vida, nas lutas e nas demandas, e a gente se sente mesmo que no emaranhado, sabe, com a vida confusa, como uma corda cheia de nós. Às vezes não acontece isso na vida da gente. A gente se encontra nessa pressão. Há situações que atravancam a vida. A gente não consegue nem para frente nem para trás. Interessante que a gente tenta, a gente faz o nosso melhor, mas não consegue. São situações que paralisam, que mexem, que atrapalham, que até balançam as nossas estruturas emocionais. Mexem até com o físico da gente. Você já esteve numa demanda tão difícil, numa situação tão complicada, que até o seu corpo reagiu. Você não conseguiu levantar. Aquele dia, se você pudesse, você ficava deitado, você ficava na cama. Há situações que fazem isso conosco. Há momentos que a nossa mente parece que está com um engarrafamento de pensamentos, de situações, de dilemas. Nós estamos diante da vida e olhamos a vida como vários nós para a gente dissolver, desamarrar, desatar. Davi estava assim. A expressão dele vem diante de uma vida desse jeito. Porque o verso que nós lemos, no capítulo 22, nós só lemos o 33, umzinho. E esse verso que nós lemos faz parte de um contexto, desde o capítulo 22, que vai até fechar a ideia no capítulo 23, o seguinte, até a altura do verso 7. É uma sequência, é um contexto. E é interessante que é chamado de cântico de gratidão de Davi. Se você pegar esse texto, ele vai ter esse título. Esse é o momento quando Davi canta de gratidão. Por que ele cantou de gratidão? Porque Davi tinha passado, irmãos, por várias adversidades. Davi tinha cometido pecados terríveis. Há pecados gravíssimos que afetou a vida dele. Pecados gravíssimos que também esses pecados afetaram a vida daqueles que estavam próximos a Davi. Davi passou, irmãos, por momentos dificílimos, mas é interessante que a palavra registra a vida dele. No versículo 1 do capítulo 22, a Bíblia começa dizendo assim: Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E Davi chama o Senhor de minha rocha, meu libertador. E ele diz por que o Senhor é rocha e libertador. Aí ele faz a menção à sua certeza. E a sua certeza é dizer o seguinte: Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. É como se Davi estivesse dizendo assim: Deus desata todos os nós. Era essa a certeza que ele tinha. Chegou um momento em que ele olhou para a sua vida, e ele viu que a coisa não estava boa. Era nó de todo lado, era um emaranhado que o prendia de todo lado. Mas por interferência divina, teve jeito na vida de Davi. E os nós da vida dele foram desembaraçados pelo Senhor. Eu quero ver com vocês alguns nós da vida de Davi. E quero te convidar para a gente se identificar com esses nós, na perspectiva de que, nos identificando com eles, nós podemos pedir a Deus: faça o mesmo conosco, Senhor. Por misericórdia,
por graça. Como o Senhor atendeu Davi, me atende também. Porque não é vergonha olhar para a vida e ter nós que embaraçam. Vergonha eu teria se eu não acreditasse que Deus pode desatar todos eles. Há um primeiro nó na vida de Davi que eu quero tratar com vocês. É o nó na vocação ao reinado. Vocês conhecem a história de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, o caçula. E vocês sabem como foi a unção de Davi. Como foi Davi ser apontado como profeta. Como o escolhido de Deus, assim digo, pelo profeta. Vocês sabem como que a coisa estava acontecendo. Jessé vai chamar os filhos. Passam todos os filhos que no olhar humano seriam os possíveis candidatos. Davi não era candidato ao reinado aos olhos do seu pai. Davi não era a pessoa que teria essa vocação, se pudermos usar essa expressão. Mas é muito interessante que aquele menino ruivo, de aparência formosa, foi o menino que Deus usou para coisas grandiosas. O nó na vida dele foi desatado por Deus. Davi era aquele que tocava a sua harpa diante de Saul. Davi era aquele que sofreu perseguição de Saul. Davi foi aquele que teve a oportunidade de matar Saul, porque ele estava desatento numa caverna. E ali naquele momento desprevenido, totalmente desatento, cumprindo uma agenda de necessidades pessoais, Davi era presa fácil para um ataque pelas costas. Davi teve essa oportunidade, mas não fez isso com Saul. Saul morreu e Davi foi posto sobre rei. O nó da vocação ao reinado na história de Davi foi desembaraçado por Deus. Se fosse para ter um jeitinho humano para Davi chegar ao reinado, se fosse para ser do método humano, irmãos, eu não tenho dúvida, ia ser um estrago. Mortes, muito mais mortes. Desentendimentos, muito mais desentendimentos. Inclusive, Davi seria aquele que iria ter de cometer um ato contra um rei. Mas o nó que Davi viu na sua vocação ao reinado, ele viu também como Deus foi desatando. O que quero dizer isso para mim e para você? Meu irmão, o lugar que Deus tem para nós não precisamos dar jeitinho para Deus. Ele desembaraça os nós e nos põe onde nós devemos estar. É assim que Deus faz. Deus sabe o seu lugar. Deus sabe o seu lugar e o seu momento. Deus sabe o seu lugar, o seu momento e a exatidão da posição. Então deixa Deus desembaraçar os seus nós. Pode ser que você não tenha conseguido chegar ainda, mas se é o lugar de Deus para você, você vai chegar. Você vai chegar. Porque quem desembaraça o nó da gente é o Senhor. Quem limpa a estrada da nossa vida é o Senhor. Ele manda, Ele faz, Ele tira, Ele põe, e tudo que Deus faz é perfeito. Deus desembaraça os nós da nossa vida. Ele é assim. O que é para você, o que Deus tem para você, vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus tem, Ele faz. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele aponta, Ele vai fazer você chegar lá. Porque esse é o Senhor. Esse é o Deus da nossa vida. Ele desata os nós da nossa vida. Olha, pode parecer que não. Talvez você diga, isso não pode ser um nó. Mas quem sabe pode ser um. Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre entendia que Deus tinha algo para mim no púlpito mesmo. Sempre me vi, não, eu sou pastor. Eu não conseguia ver meu futuro longe disso. Eu pregava para as hortaliças do quintal lá de casa. A irmã couve, ela ia crescendo tanto, que aí eu ia tirando as folhezinhas, ela ia crescendo. Ela chegou um momento que ela ficou tão alto, disse, a irmã já está com maturidade para ser diaconisa.
tinha de tudo na igreja, aquela plantação, e eu pregava muitas vezes. Minha avó era costureira, e antigamente, vocês sabem, aquela máquina da Singer, ficava dentro de um negócio de madeira. Quando ela abria aquele negócio para costurar, não ficava igual um órgão, parecia assim. Eu falava, nossa. Minha avó, enquanto eu cantava, ela tinha que ficar apertando o motor, que o barulho do motor era o órgão. E ela queria parar. Não, para não, vó, para não, que o hino não acabou, são 4 estrofes. Eu não gostava de cortar os hinos no meio não, canta as 4, o autor escreveu as 4, canta as 4. E minha avó ficava ali, graças a Deus pela vida da minha avó. O cabo de vassoura era o pedestal, o carretel de linha dela era o microfone. E vamos lá, é a vocação. E continuava, pregava. Um dia eu batizei uma gata chamada Vicky. Irmãos, a irmã Vicky, até hoje não se tem notícia. Foi tudo lá. Mas teve um momento na minha vida que eu pensei diferente. E eu achei até que eu falei, eu não quero mais esse negócio de ser pastor, agora eu quero ser jogador de futebol, porque eu tenho talento. Vocês ficam rindo, não sei de quê. E eu achava que ia ser goleiro. Pergunta o Josinei, ele sabe do meu talento? Fica quieto. Ele sabe meu talento? Só balança a cabeça, pelo amor de Deus. Mas eu queria ser goleiro, e aí eu fui. E aí a gente vai nessas coisas. O Zico, ele abriu um time de futebol chamado Rio de Janeiro Futebol Clube. E a gente ia lá para o recreio, para o centro de treinamento, o Zico. Eu acho que a única coisa boa que eu tenho daquela época é a foto com o Galinho, com o Zico, né? Com ele. E aí, Galinho é o nome dele, escapuliu aqui, é Zico. E aí eu fui lá, o Zico fazia de tudo, irmãos, para ver se a gente tinha motivação, e bota o time. Eu lembro que a estreia do time foi 7-1 para o Criciúma, coisa horrível. Mas estava lá, eu cismei com aquilo, aí vim para a escolinha, aí me trouxeram para a escolinha aqui da Cabo Friense. Meu pai comprou uniforme de goleiro para mim, gastou talvez todo o dinheiro que não tinha, vendeu as férias, eu fiquei todo bonitinho. E eu lembro que um dia me avisaram, disseram assim, olha, tem um olheiro. Olheiro é aquela pessoa que vai às escolinhas para ver os talentos. E aí me avisaram lá dentro, lá do vestiário, tem um olheiro, e a expressão dele foi a seguinte, do líder lá, um olheiro do Fluminense está aí, está atrás de um goleiro. Eles vão te olhar, rapaz. Olha a sua oportunidade da vida. Agarra o que você nunca agarrou. Defende o que você nunca defendeu. Eu era bom de pênalti. E Diego Alves ia perder a vaga para mim. Mas, irmãos, eu nunca vou me esquecer que eu entrei num cantinho do vestiário. E aquele momento eu disse, Senhor, eu estou lembrando do que eu tenho no coração para ser pastor. Mas eu vou abrir o jogo para Deus, mas eu estou gostando tanto desse negócio de jogar bola, é um mundo diferente, irmãos. É um negócio, você fica cercado, até você criança já fica iludido. E eu disse para Deus, Senhor, mostra hoje, ou esse homem me leva para o Fluminense, meio a contragosto, mas pelo menos era o time que estava lá, ou eu vou para a igreja, eu vou para o seminário, eu vou tocar minha vida para o reino. Mas Senhor, é hoje, me ajuda, agarra comigo, defende comigo. Irmãos, o nosso time perdeu de 3-0. 1 gol eu não tive culpa, 2 foram frangos. Foram horríveis, não foi coisa assim. Eu ouvi uns gritos da arquibancada, irmãos, eu não sei como é que os jogadores aguentam ouvir palavras, xingamentos no Maracanã lotado. Porque o que eu ouvi no Correão com um tiquinho de gente, eu nunca mais queria esquecer. Eles me chamaram de tanta coisa bonita. Deus sabe porque minha mãe não estava lá. Eu saí dali, irmãos, eu coloquei uma coisa no meu coração. Se eu tinha alguma dúvida, chega disso. Senhor, eu posso até jogar futebol, gostar de brincar, mas eu quero uma coisa só. Eu quero aquele lugar que o Senhor tem para mim. Me põe lá, é para lá que eu vou. Meus irmãos, Deus desembaraça até esse tipo de nó. Até esse, o nó da dúvida, daquilo que Deus quer para o nosso futuro. Até isso, Deus desata o nó da dúvida. Ele põe a gente onde Ele quer, Ele sabe das coisas. Deus sabe de tudo. Irmãos, lá atrás, naquele estádio de futebol, Deus já sabia de minha vida toda. Já sabia o Senhor que eu estaria hoje aqui, pastoreando essa igreja,
que vai fazer 60 anos. Deus de tudo sabe, e Ele sabe de tudo na sua vida. Todo nó, fique em paz, Deus vai desembaraçar da sua vida. Deus só não tem compromisso a desembaraçar nó de quem não quer ser fiel a Ele, porque existem nós que nós mesmos fazemos e queremos nele estar. Aí Deus vai fazer o que se você quer pôr-se dentro de um nó da teimosia? Deus não pode ter compromisso com quem não quer ter compromisso com Ele, porque Ele vai desatar um nó, você vai fazer outro. Ele vai desatar um nó, você vai fazer outro. Daqui a pouquinho intruso vai ser Deus e não na sua vida. Então não tenha dúvidas. O nó na sua vocação, deixe Deus desatar. Não tenha medo do que Ele tem para você. Não tenha medo, avance. Há um segundo nó que Deus desatou na vida de Davi. Foi o nó no relacionamento afetivo. Irmãos, Davi não foi muito sábio num momento da vida dele nessa área da afetividade. Foi muito não foi nada. Davi deixou-se escorregar pela tentação de ter visto a mulher de Urias. A Bíblia revela para a gente que era uma mulher formosa e atraiu o olhar de Davi. É interessante de que o problema não é aquela mulher ser formosa, porque ninguém tem culpa de ser bonito. Também ninguém tem culpa de se achar feio, ou de ser, que Deus cuide de vocês. Eu prefiro dizer que eu sou bonito. Só que o problema é que isso deu um nó na vida dele, porque ele foi achar bonita e querer para ele a mulher que não era do outro. Isso deu um nó na vida dele. Cuidado, porque a mulher que Deus tem para você é aquela que Ele te deu. O homem que Deus tem para você é aquele que Ele te deu, minha irmã. E você não fique querendo do outro, da outra, porque isso vai ser um nó que vai ser dado na sua vida. Cuidado com esse nó. Meus irmãos, e Davi teve um nó tão grande, e nós, ele também geram consequências. Davi teve um problema que ele chegou quase, sabe aquela dor que a gente quase rasga o corpo? Porque o seu filho morreu. Olha que coisa terrível. Davi, ele viveu uma luta tão grande que só foi resolvida diante do seu arrependimento. Porque Deus desembaraçou esse nó para ele. Davi não conseguiria desembaraçar esse nó. Cuidado com os nós no relacionamento afetivo. Eu sou fã de José, porque quando ele viu-se numa situação complicada, ele largou a capa e fugiu. Fugir não é feio se for para manter a sua integridade diante de Deus. Se é para manter a integridade, foge. Foge, é melhor. E Davi precisava ter fugido, mas ele não conseguiu. Meus irmãos, a gente precisa fugir até da aparência do mal. Tem que fugir mesmo. Porque o mal, ele vai nos cercando, ele vai tentando derrubar a nossa vida. E pode ter um dia que a gente acorde com a perna esquerda, com o pé esquerdo. Já viu aquela expressão? Levantei com o pé esquerdo. E Deus sabe que você levantou com o pé esquerdo. Mas tem um sujeito terrível que também vigia para saber. E o diabo, ele é complicado demais. Porque ele sabe o dia que você está com problema no relacionamento. E é nesse dia que ele prepara alguém para cruzar o seu caminho. Cuidado com o nó relacional. Cuidado com esse nó no relacionamento afetivo. Meu irmão, foge. Foge, é melhor fugir, mesmo que o mundo zombe de você. É melhor fugir. Eu não vou entrar em detalhes. Há detalhes que a gente, com os jovens eu uso até outra linguagem. Aqui não vou fazer isso. Mas eu estava na Universidade Federal Fluminense, estudando na UF. Já era pastor, mas solteiro. Solteiro e sem namorada. Imagina um partidão desse na UF, irmãos. Ah, mas eu
Eu acho que eu não era careca ainda não, porque se fosse careca, aí que eu ia ficar galã, que os carecas sempre são os mais bonitos do mundo, pode ver. E aí, irmãos, eu vivi uma situação, porque a minha turma tinham 3 pastores, a gente se ajudava muito, porque nós fazíamos português grego, então era muito pastor e padre. Então a gente tentava se ajustar. Muito pastor e padre. Eu conheci padre Bessa nesse período, são meus amigos até hoje, amigos de verdade. E uma menina que fazia outra disciplina também de línguas, linda. Naquele dia ela ficou feia, mas fisicamente linda. Eu acho que os adolescentes vão me entender, perfeita. Ela perguntou para mim assim: eu sei que você é pastor, eu nunca vou pisar na sua igreja, eu só nunca fiz com pastor, me entende? Aquilo me deixou sem saída, porque foi um negócio assim, e eu disse para ela assim: olha, você é linda, e é claro que humanamente falando, todo mundo vai dizer sim para você, não é porque eu não goste, mas é porque eu tenho princípio. Até agora eu estou, e eu vou me casar virgem, com a esposa que Deus vai me dar, então eu não posso aceitar. Irmãos, teve um amigo pastor que veio, ele viu minha situação, ele veio me ajudar e disse: rapaz, o que aconteceu? Eu disse: ela me pediu um negócio assim, assim, assado, e eu disse tudo lá. E ele disse: rapaz, uma diaba. Eu disse: pior que não, rapaz, uma anja, linda, pior que não, uma anja. Irmãos, existem momentos do nó e da tentação. Eu fiquei tão feliz que eu venci aquela. Me casei virgem, mas Deus sabe que não foi fácil. E quando eu lembro daquele dia, lá na UF, e lembro dela, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabe que a minha carne queria, mas o Senhor me ajudou a resistir, e a manter-me no propósito. Não fui eu que disse não, irmãos, eu tenho certeza, eu não conseguiria, porque eu lutei. Eu entendi Paulo, o que é a carne brigando com o Espírito, e não vou mentir para vocês, eu lutei, mas Deus desembaraçou esse nó, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele pegou e me deu um nozinho comigo e Thaís, aí pronto, aí estamos nesse nó a vida toda, aí esse nó foi de Deus. Mas cuidado com o nó no relacionamento afetivo, foge da aparência do mal, foge, é melhor fugir, é melhor fugir. É melhor fugir. Terceiro e último nó. O nó na harmonia familiar. O nó na harmonia familiar. Irmãos, Davi sofreu terrivelmente. Eu não consigo imaginar a dor de um pai que viu acontecer o que Davi teve que ver na sua família, um incesto, Aminon e Tamar. Eu não consigo entender. Davi sofreu terrivelmente com Absalão. Cometeu o pecado de ordenar o povo e Deus não deixando, ele cometeu esse pecado. O filho Absalão comete o que sabemos com Aminon. Que coisa terrível. O outro filho, Adonias, foi morto dentro de um templo. Quando Davi olhou para a família dele, disse: nossa, minha família é um nó só. Eu não tenho família, eu tenho um emaranhado. Mas meus irmãos, Deus desatou os nós na família de Davi. E pode ser que você olhando para a sua família, você veja um monte de nó na sua família. Um monte de nó. Mas Deus pode desembaraçar esses nós. Deus pode desembaraçar esses nós. O que a gente não pode, volto a dizer, é querer amarrar um nó pela mão da gente mesmo. E às vezes a gente comete isso. Às vezes a gente comete isso com a nossa vida. A gente quer se enrolar num nó.
Deus não vai ter compromisso com quem gostou de viver no nó e quer fazer nó. Mas se você quer se livrar da maldita infidelidade conjugal, Deus te ajuda, Ele desata esse nó. Se você quer se livrar do problema na harmonia familiar, Deus te ajuda, Ele vai desatar esse nó. Mas precisamos querer que Deus faça isso, Ele faz. Davi se arrependeu, irmãos. Esse homem rasgou o chão, ele entrou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. As pessoas ficam me perguntando: Davi, todo cheio de coisa, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, que Davi foi homem o suficiente para reconhecer os seus pecados, e foi homem o suficiente para se arrepender verdadeiramente. Por isso Deus considerou esse homem segundo o meu coração, porque ele não é perfeito, mas ele se arrependeu. A harmonia familiar não é fácil, irmãos. Eu estou me preparando para minhas filhas adolescentes, que deve ser muito difícil, porque criança é cheia de argumento, imagina adolescente. Estou me preparando. Estou me preparando, quando chegar um aí e querer ir lá em casa namorar minhas filhas. Estou de olho, já aviso aí os irmãos da igreja, vai ter guerra, estou de olho. Mas estou me preparando. Vai pedindo a Deus: Senhor, não permita que o nó prenda a minha casa. Eu prefiro pedir a Deus que tenha misericórdia, me arrepender e pedir que Ele desate os nós dentro da minha casa. Pede a Deus para desatar os seus, porque Ele sempre dá oportunidade para a gente recomeçar. Davi recomeçou, irmãos. Davi recomeçou, e ele disse o segredo: porque Deus perfeitamente desembaraçou os nós da vida dele. Eu não estou falando aqui com gente perfeita, e nem estou pregando como alguém perfeito, senão não era para eu estar aqui. Eu não sou perfeito, mas eu estou dizendo para gente como eu e você: Deus desembaraça o nosso nó, gente. É só a gente querer assumir um compromisso diante de Deus para Ele fazer isso com a nossa vida. Eu não vou dar nó de ninguém, dar nome ao nó de ninguém, não vou fazer isso. Eu sei os meus e você sabe os seus. Que tal falasse: Senhor, desembaraça os meus nós? Às vezes o nosso nó, irmãos, é um temperamento difícil. Sabe que tem gente que parece que chupou bala de joló, só vive amargo. Às vezes o temperamento da gente é isso. Vê problema onde não tem, vê crise onde não tem. Às vezes o nó é um temperamento. Pede a Papai do Céu: Senhor, desata esse nó. Eu não posso viver igual maracujá de gaveta. Desata esse nó. Eu preciso ser uma pessoa mais agradável. De repente seu nó é na área da fidelidade. Senhor, desata esse nó. Desata esse nó. Pode ser que o seu nó seja na infidelidade a Deus também, sabia? Às vezes há pessoas que não conseguem ser fiéis a Deus. Não conseguem. Inventam desculpas porque não conseguem. Pede a Ele: Senhor, desata esse nó. Mas eu queria que você lembrasse do que diz a palavra do Senhor: não há Deus como nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam.